Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje, o último dia do mês de novembro. Amanhã iniciaremos o último mês de 2020, o mês de dezembro. E nesse mês de dezembro, eu tenho uma estratégia da parte de Deus para que esse mês seja o melhor de todos os 11 meses que você já passou nesse ano. E você verá que verdadeiramente o que Deus estará te passando neste dia será uma estratégia para uma vida vitoriosa, será uma estratégia de bênção sobre todos os seus adversários. E em nome de Jesus Cristo, fique atento, abra bem o teu coração para receber a estratégia de Deus, amém? Antes de entrar na mensagem, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito. Enquanto eu estou falando, deixa o seu like, o seu joinha. Se você também quer conversar comigo, você pode fazer isso lá no Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. Aqui no topo dos comentários tem o meu link do Instagram. Também, se você tem sido abençoado por esse ministério, você pode estar semeando nesse ministério. Aqui no topo dos comentários está a informação de que maneira você pode semear. E também você pode fazer isso também através do Superchat, né? Quando tem as lives, ok? Vamos então à palavra de Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que pode nos trazer a vitória e muitas pessoas não valorizam, é a chamada a presença de Deus. É uma expressão muito conhecida dos crentes, né? Porque eu estava num culto, a presença de Deus se manifestou. Estávamos numa oração, a presença de Deus se manifestou. E a presença de Deus, ela é fundamental em nossas vidas. Lembra-se, quando Moisés foi sair do Egito, ele deixou bem claro que não arredaria o pé dali se a presença de Deus não fosse com ele. Por quê? Porque ele entendia a importância da presença de Deus. E posteriormente, quando foi passado a Moisés todas as informações, as medições, o material que seria utilizado na confecção do tabernáculo, entre os utensílios, Deus especificou de uma maneira muito clara e objetiva também a confecção da arca. A Arca da Aliança, que era feita de madeira de acácia, revestida de ouro maciço, e era um baú. E dentro desse baú foi colocado ali a vara de Arão, que floresceu no deserto, uma porção do maná e a tábua dos 10 mandamentos. Diz que em momentos cruciantes da vida de Israel, sempre eles tinham a estratégia de trazer a arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Não só simbolizava, como verdadeiramente naquele período ali, havia uma manifestação intensa através daquele utensílio. Tanto é que aquele utensílio, ele não ficava em qualquer lugar do tabernáculo. Ele ficava em um lugar chamado Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, ele era separado do santo lugar através de um véu. E ali onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, apenas o sumo sacerdote tinha acesso. Apenas o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para a expiação do pecado de toda a nação de Israel. E olha só, a situação era tão tremenda, era tão terrível, era tão real a presença de Deus ali, que se o sumo sacerdote entrasse no Santíssimo Lugar e estivesse em falha, estivesse em pecado, ele era fulminado instantaneamente. Diz a tradição que quando o sacerdote entrava ali no Santíssimo Lugar, ele entrava amarrado por uma corda, porque se no momento da ministração diante da arca ele estivesse em pecado e fosse fulminado, ninguém poderia entrar ali para retirá-lo. Então o que ocorre? Ele já entrava com essa corda. Caso ele fosse fulminado por estar em pecado na presença de Deus, ele era arrastado por aquela corda. Vai vendo a seriedade que era e o que é a presença de Deus.
Posto isso, nós vamos ver um relato também de Israel no momento dos juízes. E Eli era juiz e sacerdote nessa época. E o que acontece é que Israel havia virado as costas para Deus. Israel já não observava mais a palavra, Israel desobedecia totalmente a Deus, Israel estava envolvido também com outros deuses, o sacerdote não fazia nada, os filhos dos sacerdotes também todos em pecados, todos desconcertados. E eles estavam em uma guerra acirrada, em uma guerra travada. E eles estavam perdendo essa guerra. E eles falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha. Chamaram os sacerdotes, porque só os sacerdotes poderiam conduzir a arca, e levaram até o campo de batalha. E mesmo levando a arca para o campo de batalha, diz a palavra de Deus que a guerra se tornou acirrada, de forma que morreu muitos dos judeus, e ainda a arca foi tomada, a arca foi roubada. E aí então, quando o sacerdote Eli recebe a informação que a arca tinha sido tomada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E diz a palavra de Deus que nesse mesmo dia também os 2 filhos de Eli morreram também na batalha. E a nora de Eli, que estava para dar à luz naqueles momentos, ao dar à luz, ela colocou o nome dessa criança de Icabod, que quer dizer, foi-se a glória de Deus, foi-se a presença de Deus. E aí então nós vamos entender o quão grave é uma vida sem a presença de Deus, ausente da presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar para vocês uma questão aqui do momento em que a arca se encontrava em Siló e Davi decidiu trazer a arca para Jerusalém. Ao trazer a arca, tinha que se seguir todas as recomendações. Ela só poderia ser conduzida por sacerdotes. E o que eles fizeram? Eles colocaram a arca em um carro de boi. E diz a palavra de Deus que ao passar por uma valeta, o carro de boi tombou, a arca ia caindo, ia despencar no chão. Uzá estendeu as mãos para proteger a arca. Quando ele tocou na arca, ele foi fulminado por Deus. Ele foi partido ao meio. Naquele dia houve muita tristeza, houve também muita amargura, e eles decidiram então parar com todo aquele cortejo e deixaram a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E diz a palavra de Deus que passou-se aproximadamente 3 meses e de repente a notícia começa a se espalhar por todo Israel. A casa de Obed-edom me desculpa. A casa de Obed-edom está sendo abençoada. Deus está abençoando a casa de Obed-edom. Ninguém mais lá fica doente. Está todo mundo empregado. Está todo mundo vivendo a prosperidade, paz, alegria, felicidade. A notícia espalha por todo Israel. E Davi então fala o quê? Eu vou ver na palavra de que maneira eu faço para trazer de volta essa arca. E ele consulta então a palavra de Deus e vê a maneira correta de trazer a arca, que deveria ser na costa dos sacerdotes. E então ele vai até a casa de Obed-edom e de uma maneira correta agora ele conduz a arca até Jerusalém. Agora preste bem atenção, né? Você veja bem que essa arca estava já há muitos anos em um outro lugar, nunca se ouviu nada de falar que aquele lugar estava abençoado, que aquela casa estava abençoada, que ali Deus estava fazendo proezas e maravilhas. Por quê? Porque ali no outro lugar, a arca, a presença de Deus era tratada de qualquer forma, de qualquer maneira. Talvez ficava ali como um simples utensílio, como um objeto qualquer. Mas na casa de Obed-edom, não. Eles honravam a presença de Deus. Ele prezou por aquele privilégio, por aquela honra de ter a presença de Deus e fez tudo da maneira correta e a sua casa foi abençoada. Posto isso, nós entendemos a importância da presença de Deus, da glória de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Hoje, a presença, a glória de Deus já não se expressa mais através da arca. A glória de Deus, ela já foi manifesta através de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele é hoje a nossa arca. Jesus, ele é hoje aquele utensílio, né, que servia como um ato, um objeto de mediação entre o homem e Deus, né, porque era ali
ali na tampa da arca que era colocado o sangue e havia intercessão e Deus então perdoava o povo. Este ato aí, então, ele se cumpriu em Jesus. Jesus é a nossa presença de Deus. Jesus é a nossa aliança. Jesus é a nossa arca. E é isso que nós precisamos ter. A presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus através de Jesus Cristo. E de que maneira que eu posso fazer isso para ter a presença de Deus? Eu vou atrair a presença de Deus orando. Eu vou atrair a presença de Deus lendo e meditando a palavra. Eu vou atrair a presença de Deus louvando, adorando. Eu vou atrair a presença de Deus observando. Não é só ler a palavra, mas observar também a palavra, guardar a palavra, viver a palavra. E o que nós queremos saber nesse momento, e você vai responder para o Espírito Santo: a sua casa está propícia para receber a presença de Deus? De que maneira que eu posso saber, pastor, se a minha casa está propícia para receber a presença de Deus? Se a minha vida está propícia para receber a presença de Deus? É fácil. O que você tem ouvido como músicas nesses últimos tempos? Que tipo de palavra você tem utilizado para se expressar com as pessoas? Como é o teu vocabulário? As pessoas conseguem distinguir que você é um servo de Jesus pela maneira de você falar, pelo seu vocabulário? As pessoas reconhecem que a sua casa é uma casa de servo de Deus pelo que se toca ali, pelo que se ouve ali? O que você tem lido nesses últimos tempos? Você tem consagrado? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem falado com Deus? Eu estou citando aqui inúmeras coisas que atraem a presença de Deus. Eu estou citando aqui inúmeras coisas que vai fazer com que a presença de Deus seja externizada através da minha vida. É ouvindo a palavra de Deus, é vivendo a palavra de Deus, é orando a Deus, é meditando nas coisas de cima, é louvando, é exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, que nesse mês de dezembro, você faça da sua casa um ótimo ambiente para ali se habitar a presença de Deus. Que a sua casa seja como a casa de Obed-edom, porque a arca esteve por mais de 20 anos lá em Siló e não se ouve nenhum relato de coisas extraordinárias, diferentes, que aconteceu na casa daqueles que estavam cuidando dela lá. Mas por 3 meses na casa de Obed-edom, a notícia espalhou por toda Israel. Então, o que eu quero te dizer é que nós precisamos fazer da nossa casa e da nossa vida um ambiente favorável para atrair a presença de Deus. A presença de Deus não há de se manifestar de maneira aleatória, por coincidência, por acaso. A presença de Deus se manifesta onde ele é adorado, onde ele é cultuado, onde sua palavra é valorizada e aplicada à vida, onde se louva o seu nome, onde se exalta o nome do Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, veja bem o que você tem assistido na sua televisão. Isso interfere também naquilo que você vai atrair para dentro da tua casa. O que você tem visto pela internet, e isso também interfere naquilo que você vai atrair para dentro da tua casa. A pessoa ama filme de terror. E aí não perde um filme de terror. Aí depois entra em pânico, não consegue dormir direito, vive perturbado, filhos perturbados, e fala: não sei por que acontece isso, eu sou crente. A pessoa vive na internet, vendo só lixo, só porcaria, só coisas que não prestam, só coisas que não edificam. E depois diz: não sei por que eu estou indo para a igreja, mas não acontece nada na minha casa, não acontece nada na minha vida. Você está entendendo? Eu não estou aqui dizendo que você não pode assistir televisão, que você não pode utilizar a internet, que você não pode ouvir uma música secular que não seja evangélica. Eu não vou ser nem tão radical dessa forma. Mas veja lá o que você está ouvindo. Veja lá o que os seus olhos estão vendo.
Veja lá o que você está pondo na sala da sua casa para os seus filhos assistirem. Muitas vezes, nós, através daquele aparelho ali, a gente faz dele como se fosse um duto, que a gente abre e despeja na sala da nossa casa uma enxurrada de lixo, uma enxurrada de demônios. E depois não adianta orar e falar: Senhor, eu quero a tua presença na minha casa. Isso é similar a Israel na época de Eli. Eles estavam vivendo em pecado, estavam contaminados, estavam mesmo os filhos de Eli envolvidos com prostituição, com promiscuidade. Adiantava: pega a arca, Senhor, a tua arca está aqui, da vitória, Senhor, a tua arca está aqui, da vitória. Não adiantava nada. Então, o que eu quero dizer para você, a mesma coisa que aconteceu lá com Israel, que mesmo trazendo a arca, perderam a batalha, os 2 filhos de Eli morreu e o próprio nome do neto de Eli passou a proclamar o que aconteceu em Israel, e Icabode, foi-se a glória de Deus. Da mesma forma pode estar acontecendo na minha ou na sua casa, na minha ou na sua vida, de acordo com aquilo que estamos fazendo, que estamos assistindo, que estamos vendo, é o que vai atrair ou afastar a presença de Deus. E é óbvio que quando eu afasto a presença de Deus, o mal já se instala. Você está entendendo? Quando não se tem a presença de Deus, é automático, o mal se instala. Por quê, pastor? Porque o mal, ele não pede permissão para entrar na tua casa. O mal, ele não tem educação, ele entra por brechas. Ele ocupa o espaço que está ausente da presença de Deus. Eles tinham a arca, mas Israel já estava ausente da presença de Deus. Era só o utensílio que estava ali. Você está entendendo? Eu posso ter Bíblia, eu posso ter CDs de músicas evangélicas e todas essas coisas. Não vai adiantar nada se a minha vida não condiz com isso. Então, eu estarei o quê? Fazendo da minha casa, do meu lar, um ambiente no qual a presença de Deus é ausente, e na ausência da presença de Deus, o mal se instala automaticamente. Em contrapartida, onde tem a presença de Deus, o mal não penetra, o mal não permeia de jeito maneira. Então, em nome de Jesus Cristo, quer um mês de dezembro de vitória, seja como Obed-Edom. Faça da tua casa, do teu lar, um ambiente favorável para a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, da arca de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Um mês de dezembro vitorioso para todos vocês com a presença de Deus.